Aproveitem que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias, Mateus capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 11. Vamos fazer uma leitura responsiva para o canal, amém? Amém. O primeiro versículo, vamos ler o segundo, até o verso número 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Soberano Deus, nós queremos louvar o teu nome e somos gratos a ti por essa oportunidade. E estamos mais uma vez diante, Senhor, da tua palavra. Nesse momento queremos pedir que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça, a tua presença, que o teu Espírito Santo continue falando conosco, falando aos nossos corações. E obrigado pela tua palavra. Agora pedimos que o Senhor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia, abre, Senhor, a janela dos céus e derrame sobre nós a tua bênção, ó Deus, através da tua palavra. E que possamos essa noite sairmos aqui, ó Deus, alimentados pela tua palavra. Porque a tua palavra é pão que alimenta, a tua palavra é água que mata a sede, a tua palavra é escudo contra todas as ferramentas do diabo, a tua palavra é espada que nós lutamos com ela todos os dias para vencermos, ó Deus, os ardis do inimigo. Continua com o teu povo, com a tua igreja, e por tua infinita graça, bondade e misericórdia, mais uma vez clamamos que o Senhor abra-nos, ó Deus, a porta da palavra e continue falando conosco. É o que nós pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, nós estamos dando sequência sobre o tema a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E a última terça-feira nós falamos a respeito da tentação de Jesus, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vamos falar um pouco, veio ao meu coração esse desejo, eu gostaria de falar um pouco para a igreja, como que foi a vitória de Jesus sobre Satanás ali no deserto. Às vezes nós lemos e nós não nos atentamos que dentro desse contexto em que Jesus está sendo provado, há um princípio aqui que está sendo obedecido, está sendo observado pelo próprio Jesus. Que princípio é esse? É o princípio da obediência. O Espírito de Deus tem batido forte, irmãos, no meu coração,
quer falar conosco, Ele quer nos orientar através da sua palavra. Como eu já havia comentado aqui, princípio, regras se quebram, né? Leis, elas podem ser melhoradas ou pioradas, dependendo de quem as executa. Não vou entrar no mérito da questão, mas no nosso Brasil a gente vê isso acontecendo constantemente, de homens tentando criar leis para livrar sua própria cara da justiça, para não ir preso, e crimes que já foram cometidos e agora estão querendo amenizar as situações para que continue cometendo alguns crimes e a pessoa não sofra nenhum tipo de sanção. Então isso é a lei humana. Mas, irmãos, a obediência é um princípio, e princípio não se quebra, princípio se obedece a qualquer custo. Mas aí surge uma pergunta, foi até uma conversa que eu estava essa semana com um irmão, não sei se foi alguém daqui, e alguém falou assim: mas até que ponto a gente tem que obedecer? A gente só obedece, irmãos, até o ponto em que não fere a palavra de Deus, que não vai ferir nenhum princípio moral que é estabelecido pela palavra. Quando eu recebo uma ordem, quando eu recebo, pode ser quem for, de um juiz, de qualquer pessoa de autoridade sobre nós, no nosso caso, autoridades eclesiásticas, no caso do pastor. Quando que eu não devo obedecer à voz do meu pastor? Quando ele, por um lapso da vida, ele passar alguma ordem que fira a palavra de Deus, aí eu não vou cumprir. Mas se não obedecer, vai sofrer sanção. Então é melhor eu obedecer a Deus do que aos outros. Aí é onde se aplica aquilo que o apóstolo Pedro falou, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Só que nos dias que nós estamos vivendo, irmão, nós vemos uma inversão de valores muito grande com relação à questão da obediência. E por não obedecermos, muitos acabam deixando de receber a bênção de Deus, acabam de não receber aquilo que Deus tem preparado para eles, porque deixou de observar um princípio básico à luz da palavra de Deus, que é a obediência. E nós vamos ver nessa noite que Jesus, ele cumpre à risca esse princípio que foi estabelecido por Deus. Ele veio com o propósito de cumprir, e ele vai cumprir isso ao pé da letra. Só que no meio do caminho tem as dificuldades, tem os problemas, tem as ansiedades do dia a dia, da vida, e as circunstâncias que Deus permite com que nós passamos por ela para provar a nossa fé. E é claro que eu vou insistir aqui em dizer também que Jesus, no momento da tentação, ele não está sendo tentado como filho de Deus, ele está sendo tentado como filho do homem, como um homem natural. Nós não vemos aqui em nenhum momento Jesus usar o seu próprio poder para se auto-beneficiar. E nós vamos conseguir entender isso. Então nós dividimos aqui esse sermão de hoje em 3 momentos da tentação na vida de Jesus, após ele passar 40 dias em jejum, ser batizado por João Batista, passar 40 dias em jejum e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus até o deserto para ser tentado pelo diabo após o seu batismo. Então nós vemos a primeira fase da tentação. A primeira fase ela está dentro dos primeiros versos de Mateus, capítulo de número 4, e o verso de número 1 em diante. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando veio a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas em pães. Mas ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esse é o primeiro momento da tentação de Jesus, ou o início da tentação de Jesus.
nas entrelinhas, e aquele momento em que Jesus estava passando, quem jejuma sabe do que eu estou falando, que o jejum, dependendo do prolongamento do teu jejum, a gente fica um pouco mais frágil, porque você está abatendo a sua carne, e ali é literalmente uma luta contra a carne e o espírito. O espírito está dizendo, vai mais um pouquinho, a carne não, põe comida aí dentro aí que eu estou aguentando. O corpo começa a tremer, aquela vontade de tomar uma Coca-Cola bem gelada, um prato de arroz e feijão, não precisa nem ter bife, só um prato de arroz e feijão para matar fome já está de bom demais. Porque o nosso corpo ele começa a gritar sobre isso, sede, e já prestar atenção que quando toda vez que você levanta pela manhã com um propósito de consagração ou de jejuar, a primeira coisa que aparece na sua frente é alguma coisa que você gosta. A primeira coisa que aparece é aquilo que você mais gosta, aquilo que você, por exemplo, eu gosto muito de doce, então é natural que você vai ser tentado por uma bala, ou às vezes você está na rua, ninguém nunca te deu nada. Aí daí a pouco você encontra com alguém enfia a mão no bolso, uma balinha para você aqui. Aí o que você faz? Você pega aquela bala, põe na boca, e você lembra, encosta aquela bala, não, eu estou no meu propósito, vou quebrar meu propósito. O que é isso, irmão? Se não for uma tentação do inimigo para tentar quebrar o seu compromisso que você fez com Deus, porque o inimigo sabe que quando o crente consagra, quando o crente ora, quando o crente busca Deus, e principalmente no jejum, ele está procurando se aproximar mais de Deus. Então é natural que a carne dele vai ser quebrantada, é natural que a carne dele vai deixar de cumprir aquilo que é a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Então é natural que esse homem ou a mulher, o jovem, o adolescente, ele se aproxima mais de Deus, e ele se aproximando mais de Deus, ele vai ter menos espaço para o diabo. E o diabo vai ter menos espaço na vida dele, e o diabo não vai ter força para lutar contra a vida dele. Então o jejum é algo importante para as nossas vidas, porque ele nos faz nos aproximar de Deus. À medida que nós nos aproximamos de Deus, é natural que nós tenhamos mais de Deus, sejamos mais cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e aí onde a gente colocar as mãos, o inimigo vai ter que tirar a mão. Se houver alguém doente, alguém vai ser curado. Se houver alguém ali possesso de demônio, o demônio vai ser expulso, porque o crente está mais perto de Deus, e quando o crente está mais perto de Deus, ele tem mais visão de Deus, e é natural que o inimigo vai correr dele sempre. É natural isso. O inimigo, sabendo da fragilidade de Jesus aqui, logo no início da tentação, ele vai experimentar Jesus onde? Exatamente naquilo que é o ponto fraco do homem ou da mulher quando está em consagração diante de Deus. Ele vai exatamente no alimento. Mas o interessante, ele, de maneira sutil e nas entrelinhas, ele vai dizer uma frase para Jesus, dizer assim: olha, uma vez que você é o Filho de Deus, é o Filho amado de Deus, por que seu Pai não te alimenta? Nas entrelinhas, Satanás está fazendo essa pergunta para Jesus. Ora, você é Filho de Deus, você não é o Filho de Deus? Sendo você Filho de Deus, havia essa necessidade de você passar 40 dias sem comer nada, Jesus? Você é bobo, você é Filho de Deus, então se você é o Filho de Deus, então foi o seguinte: transforma essas pedras em pães aí e se alimenta. Ou seja, usa o poder que Deus te deu para o seu próprio benefício e utiliza esse poder para transformar essas pedras em pães, já que você não tem recurso aqui, você não tem alguém que veja a massa para você, não sabe fazer pão, não sabe fazer nada. Então transforma essas pedras em pães e forma o seu estômago aí. Irmãos, o inimigo ele nunca vai nos tentar naquilo que ele sabe que é o nosso ponto forte. Ele sempre vai procurar o ponto fraco da nossa vida para tentar nos abater. E aquele momento para Jesus no jejum, após 40 dias sem comer absolutamente nada, simplesmente era o ponto fraco que ele achou que ele poderia vencer o mestre ali naquele deserto. Os irmãos pensam que o inimigo mudou de estratégia, irmãos? Claro que não. Claro que não.
trabalha exatamente naquilo que é o nosso ponto fraco, ou o teu ponto fraco, o meu ponto fraco. Ele vai insistir. Agora, o segredo da vitória está na nossa persistência, de saber que aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer em nome de Jesus, e eu não posso, em hipótese alguma, baixar a guarda, por mais que o inimigo questione. Uma outra pergunta que o inimigo nas entrelinhas faz para Jesus é: por que é que Deus colocou você nesse deserto? E os irmãos entendem bem, porque a Bíblia diz que não foi o diabo que conduziu Jesus até o deserto. Ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Então veja que o inimigo está trabalhando dentro de questões que ele conseguiu ver que o homem ficaria vulnerável diante de um Deus que é todo poderoso. E Jesus estava vulnerável. Então ele falou: ó, você está aqui sem comer, você serve a um Deus que tudo pode, você serve a um Deus que tudo vê, mas você está aqui 40 dias sem experimentar um pãozinho. E detalhe, depois de 40 dias, o seu pai, na vez de preparar um banquete para você, ele entrega você na minha mão para eu tentar você. Isso aí é pai? Isso é pai? Veja que as perguntas que o inimigo faz para Jesus, ou as colocações que ele faz para Jesus, elas têm um fundamento, elas não são sem base. Porque ele vai pegar problemas do cotidiano, a fome. Ele vai pegar situações do cotidiano, as dificuldades. Ele vai pegar situações do cotidiano, os problemas que surgem nas nossas vidas, mesmo que somos filhos de Deus. Não estamos isentos de passar por tribulação, não estamos isentos de passar por dificuldade. Se nós formos meditar um pouco mais fundo nisso aqui, essa tentação não é muito diferente na vida de Jesus daquela que foi soprada no coração de Eva ali no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo número 3. O inimigo, ele se vale do ambiente, ele pega informações do ambiente ou do cotidiano de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, e o diálogo entre Deus e Adão com relação ao jardim, ao fruto da ciência do bem e do mal, às árvores que estavam no jardim, o que podia comer, o que não podia comer. Ele pega essas informações e transforma em perguntas, e essas perguntas é para colocar em xeque o caráter de Deus. Mas não foi assim que Deus disse: você não pode comer nenhuma das frutas. Não é assim que Deus disse. Eva lá é bem sutil e diz assim: não, ele falou assim para nós não comer do fruto que está no meio do jardim, porque ele sabe que no dia que nós comermos nós vamos morrer. Foi isso que ele disse. Aí Satanás fala assim: olha, mas nas entrelinhas ele está mentindo, porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto aí, vocês vão ser como Deus. Ele lança uma pergunta, em cima da pergunta que ele lança uma resposta duvidosa, que coloca a palavra de Deus em dúvida. A mesma coisa é a tentação de Jesus aqui no deserto. Você não está com fome, mas você é o filho de Deus. Sendo você o filho de Deus, por que você entrou nessa situação? É a conversa da serpente com ela. Vocês são criaturas de Deus, foi feito por Deus. Aí Deus colocou você nesse jardim bonito aqui. Agora só que Deus omitiu algumas informações de vocês aí. Ele sabe que vocês vão comer o fruto e vocês não vão morrer coisa nenhuma. Ou seja, Satanás conseguiu iludir a Eva, e Eva come do fruto e leva o fruto até seu marido. Jesus aqui, ele vence, ou seja, o homem lá no Jardim do Éden, ele é derrotado. Mas Jesus no deserto, agora cara a cara com o diabo, ele é vencedor, porque ele está ali debaixo de um princípio, e ele recebeu uma ordem do Pai, cumpriu o propósito que é trazer a salvação para a humanidade, e ele vai lutar com isso até o fim. Ele vai lutar por isso até o fim, porque Jesus, ele não veio para cumprir a vontade dele, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E aí naquele diálogo, aquelas insinuações que Satanás faz com Eva no Jardim do Éden, não funciona muito bem com Jesus. E
para suprir as suas próprias necessidades. É isso que o inimigo está dizendo para Jesus. Por que você não usa os seus poderes divinos para suprir as suas próprias necessidades? Já que você é o Filho de Deus, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, então quebra esse princípio aí, para de obedecer e faz segundo aquilo que é a tua necessidade. Irmãos, todos os dias como cristãos, a nossa fé é colocada à prova. Todos os dias a nossa fé ela é colocada à prova. Alguém sempre vai olhar. Se você contar o teu problema para alguém que é incrédulo, que não confia no Senhor, você vai contar a tua situação, você vai contar o teu problema para ele, e às vezes não precisa nem ser um incrédulo, às vezes até aqueles que estão habitando no nosso meio também não tem essa fé. Aí, mas como é que pode você que é crente, ora, jejua, consagra e não sai da luta, não sai do problema? Por que é que Jesus não te cura? Por que é que Jesus não faz isso? Então esquece esse Deus, abandona ele aí, porque não está dando certo servir a esse Deus que parece que a tua vida é atribulada do começo ao fim. Nunca acaba a tribulação, nunca termina a situação difícil. É essa falsa sensação que o inimigo quer que você tenha nessa noite. Que a tua situação parece que não vai acabar nunca, o teu problema não vai acabar nunca. Na verdade o problema não é teu, o problema é de Deus. Mas se você andar em obediência à palavra de Deus, sabe uma coisa? O Deus que te permitiu a luta é o mesmo Deus que no deserto ele prepara uma mesa. É o mesmo Deus. Agora nós temos que aprender a confiar. Agora outra pergunta: Jesus poderia ter transformado as pedras em pães? Sim ou não? Sim. Poderia. Ele poderia ter transformado as pedras em pães. Porém, se Jesus faz um negócio desse, irmãos, ele estava se dobrando à vontade do inimigo, a sua própria necessidade, olhando para a sua própria necessidade, ele obedeceria à voz do inimigo e quebraria um princípio que era a obediência à palavra de Deus. Mas Jesus, ele olha para Satanás e ele cita para Satanás Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Projeta para nós aí, por favor. Deuteronômio capítulo 8, verso número 3. E Jesus vence a tentação exatamente citando esse texto para Satanás. E depois ele vai explicar o porquê. Aqui, ó. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheces, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Foi com essas palavras, Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, claro. Jesus poderia ter feito brotar água de uma pedra daquela ali e saciar sua sede, claro, porque ele tinha o poder para isso, mas ele não poderia usar o seu próprio poder, o poder que o Pai lhe otorgou, para benefício próprio, porque ele estava ali debaixo de uma prova, ele estava ali debaixo de um objetivo. A tentação de Jesus tinha um objetivo, que era chegar à salvação. Então, irmãos, a luta que nós passamos, a dificuldade que nós enfrentamos, ela tem um objetivo. Você já perguntou para Deus qual é o objetivo que Ele está querendo na luta que Ele colocou você dentro? O nosso irmãos, isso não é murmurar contra Deus. Isso é você chamar Deus para conversar. Senhor, me ensina. Senhor, me orienta. Senhor, me ajuda a como eu consigo vencer essa luta. Porque às vezes, irmãos, nós temos algumas situações que Deus nos coloca e nós precisamos ter estratégia para nós sairmos dela. Tem situação que é Deus literalmente que vai nos tirar, porque simplesmente a luta apareceu do nada e do nada também ela vai embora. Mas tem situações que Deus ele está nos ensinando algo, Ele quer que nós entremos por um caminho de obediência. E nesse momento aqui era que Deus estava literalmente exigindo de Jesus o caminho da obediência. Mas Satanás ele vai testar Jesus exatamente para que Jesus ele não obedeça à voz do Pai e ele usa o poder que ele tem para o seu próprio benefício, e aí o plano da salvação estava completamente banido. Jesus não teria um nome acima de todos os nomes. Jesus hoje não estaria assentado à destra de Deus Pai, reinando junto com Deus. A humanidade não receberia de Deus a salvação. Por que é que Jesus vence a tentação? Porque ele sabia que ele estava debaixo de uma ordem.
Ele sabia que ele estava debaixo de uma autoridade. Ele tinha autoridade, mas não tinha autonomia para fazer o que ele queria, porque ele estava sob o mandato de alguém superior a ele, que era o seu próprio pai. Então ele entendeu que ele veio para cumprir o propósito. O propósito é obedecer o projeto de Deus. Para quê? Para que lá na frente ele conseguisse o nome acima de todos os nomes. Vamos caminhar aqui, ó. Então, para derrotar Satanás, Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3, a última parte dizendo assim: olha, Satanás, eu te repreendo porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava debaixo de uma ordem, e ele falou: eu venho para cumprir essa ordem, que é a ordem do meu Deus, do meu Senhor, do meu Pai que me enviou. Projeta aí João capítulo 4, verso 32 ao 34. Aleluia. João capítulo 4, verso 32 ao 34. E ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pronto, então estou bem alimentado. Se a minha comida é fazer a vontade de Deus, porque aqui, irmãos, essa luta de Jesus não tem nada a ver nem com comida e nem com bebida. Aqui tem tudo a ver com obediência e propósito. Aleluia. É propósito e obediência. Se nós não entendemos isso, não entrarmos por esse caminho da obediência, nós vamos ficar como que dando murro em ponta de faca. É o mesmo que Jesus falou para Paulo quando teve um encontro com Paulo a caminho de Damasco. E o Senhor fala: Paulo, tu é para ti, Paulo, lutar contra os aguilhões de Deus. O que é um aguilhão, irmão? O aguilhão é uma espécie de uma lança com um cabo comprido, e ele tem uma ponta afiada, que era usado nas guerras. Aquilo era lançado contra os inimigos. Deus mesmo disse para Paulo: Paulo, você lutar contra mim é a mesma coisa que você viver dando murro em ponta de faca, sendo português mais claro. Vai ser duro para você, Paulo. Então, a obediência, irmãos, quando o crente ele não entende que obedecer é melhor do que sacrificar, ele vive o tempo todo da vida dele literalmente dando murro em ponta de faca. Ele vive se machucando, ele vive se ferindo, ele vive chorando pelos cantos. Sabe aquele crente: ninguém me quer, ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém me ama. Ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Mas ele nunca parou para pensar que Deus está exigindo alguma coisa a mais dele, e ele está lutando contra o próprio Deus. Olha, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Então ele está dizendo aqui, ó: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E qual era a vontade de Deus? Colocar Jesus na cruz. Aleluia. E qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas, irmãos? É nos colocar numa cruz? Não, porque isso Jesus já fez por nós. A vontade de Deus é nos colocar no céu. Aleluia, glória a A Deus. vontade de Deus é nos colocar no lugar de mansões celestiais. A vontade de Deus para nós hoje é nos colocar em ruas de ouro. A vontade de Deus é nos encher com o seu Espírito. A vontade de Deus é que essa salvação um dia ela seja algo concreto na nossa vida, através do arrebatamento da igreja. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos salvos, que nós encontremos o caminho da salvação. Já encontramos, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos dizer que estamos salvos? Não, nós estamos no caminho da salvação, mas o nosso objetivo é chegar às mansões celestiais. Mas para entrar nos portões das mansões celestiais é necessário nós aprendermos a obedecer a voz de Deus, e custe o que custar. Porque, irmãos, aqui para nós é difícil obedecer. Obediência não é uma coisa fácil. A gente fala de obediência como se fosse uma facilidade, mas não é. Vou pegar um exemplo aqui prático.
Alguém vai se lembrar que alguns anos atrás, aí, que tem já os seus 40 anos aí, de idade, daí para baixo, vai lembrar que teve uma época que teve a crise do leite no Brasil inteiro. Então, nessa crise do leite, só se vendia nas padarias aquele leite seco. E o que acontecia? A gente tinha que acordar de madrugada para ir para a fila da padaria para conseguir pegar 1 litro de leite. Aí minha mãe acordava a gente cedo. Ó, levanta, 5 horas da manhã, vai lá para a fila do pão, vai lá para a fila da padaria. E tinha que ficar na fila da padaria. Porque se não ficasse na fila da padaria, era duas coisas a acontecer. Uma, você não ia chegar na padaria mais tarde e conseguir pegar o leite. E se não obedecesse, não comprasse o leite, quando chegasse em casa, o chinelo comia. Qual que era o melhor? O melhor é pegar o leite. Mas é fácil levantar da cama às 5 horas da manhã num frio de doer? Aí é questão da obediência, irmão. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Estão entendendo o princípio? Eu dei um exemplo simples, muito simples aqui, para entender que é melhor obedecer, porque se nós não obedecemos, nós deixamos de receber a bênção de Deus. E Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de obediência. João capítulo 5, verso 30, por favor, projeta aí. João 5, 30. Veio que ele está dizendo aqui, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. É o Jesus homem aqui. Olha, irmão, se Jesus, que é o Filho de Deus, ele está dizendo que ele não pode fazer coisa alguma, se o Pai não baixar primeiramente a ordem, ele fica esperando a ordem. Aí ele diz assim, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Olha, mas eu não julgo por julgar. Eu julgo porque o meu juízo ele é justo. Por quê? Não busco a minha vontade. Veja, é Jesus dizendo, eu não busco a minha própria vontade, mas eu busco a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, eu estou debaixo de uma ordem. Glória a Deus. Então, se eu estou debaixo de uma ordem, alguém fala aqui e aqui executa. E se alguém aqui soprou no meu ouvido é para parar, vou parar. Se alguém soprou no meu ouvido avança, avança. O que falta em nós, irmãos, é ter essa sensibilidade à luz da palavra de Deus. Porque é aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus está dizendo aqui, talvez Jesus já conhecia esse ditado com certeza. O Pai manda, eu obedeço. E se eu faço aqui qualquer julgamento sobre qualquer coisa, é porque primeiramente eu já ouvi do meu Pai, o meu Pai me orientou, então o meu julgamento é justo. Porque eu não julgo de mim mesmo, eu julgo segundo a regra da justiça, porque aquele que vê tudo é que me dá a orientação e eu faço conforme ele me orienta. Então eu não estou aqui multiplicando pães de graça, eu não estou aqui multiplicando peixe de graça, eu não estou aqui curando de graça, eu não estou aqui expulsando demônio de graça, eu estou aqui fazendo tudo isso, é porque eu estou debaixo de uma ordem, e eu andando debaixo dessa ordem, eu tenho autonomia do Espírito Santo de Deus para fazer conforme a vontade daquele que nos orienta, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Então, irmãos, vamos orar a Deus e pedir que o Senhor nos dê um coração sensível, um espírito sensível, uma alma sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque se muitas das vezes Deus baixou uma ordem, Deus baixou um decreto, e isso não agradou o meu coração, quem manda é Ele, não é o que o meu coração quer, mas é o que Deus nos orienta, segundo a sua palavra. É obediência. É obediência. Projeta para nós aí, vamos para a Bíblia. João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Obediência, irmãos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Fecha a conta. Acabou. E veja que o inimigo ele vai tentar Jesus onde?
faz a sua vontade, faz o que você quer. Não é o que você quer, faz o que você precisa. Você fazendo o que você precisa, está limpo, Deus vai te perdoar. Não é assim não, irmão. Porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus, nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos e olhamos para Jesus como exemplo, nós vamos orar e pedir a Deus: Senhor, isso que eu estou fazendo é da tua vontade? Isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Ou eu estou fazendo conforme a minha própria vontade, conforme o meu próprio querer? Se é conforme o meu próprio querer, então eu quero abandonar tudo isso. Eu quero servir a Ti, fazer conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, porque eu sei que eu fazendo a Tua vontade, eu posso não agradar aos homens, mas eu agradando a Ti, para mim é o que interessa, porque eu tenho um objetivo, irmãos, e o meu objetivo é o céu. O meu objetivo é entrar nas mansões celestiais, e nas mansões celestiais só entra os obedientes e aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E tem que ser obediente, porque não adianta ser lavado e remido, já foi lavado, já foi remido, já teve o perdão do pecado, já teve o pecado perdoado, seu nome já está escrito no livro da vida. Porém, não anda em obediência à palavra. Aquele que é lavado e é remido pelo sangue de Jesus, ele anda em obediência à palavra de Deus. Ele não anda conforme ele quer, da maneira que ele quer, ele anda conforme o Espírito Santo de Deus o orienta. Então que essa noite nós possamos ter um ouvido sensível, um coração sensível à voz de Deus, e que sejamos corajosos, né, Senhor? Se até hoje eu fiz alguma coisa que não agradou a Ti, tira de mim, perdoa os meus pecados, e a partir de hoje eu quero andar em obediência à Tua voz, porque assim como o Senhor foi obediente ao Pai, eu quero ser obediente a Ti também, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. É o princípio, irmão, isso não pode ser quebrado. Vamos lá, segunda fase da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, do verso 5 ao verso 7, vamos ler. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mais uma vez, o ardiloso, ele vai tentar Jesus exatamente em cima daquilo que era a sua necessidade e também o seu objetivo. Ora, o inimigo aqui, ele está pegando coisas que ele sabia, ele está reconhecendo o plano da salvação. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que Jesus veio para salvar o mundo. Ele sabe que Jesus nasceu, foi para conquistar o mundo. Porém, de maneira sutil, o inimigo ele lança essa conversa fiada para cima de Jesus, para Jesus tomar posse de uma coisa fora do tempo. Para Jesus tomar posse de uma coisa que está fora do tempo. É o plano de Deus, é a vontade de Deus. Jesus iria chegar com o seu nome acima de todos os nomes, ele iria chegar ao trono, se assentar à destra de Deus, porém, tinha um tempo para que isso fosse algo objetivo na vida de Jesus, que é que o inimigo está tentando fazer. Ele tenta fazer Jesus tomar posse de alguma coisa que está fora do tempo. O fator tempo para nós é primordial, irmãos. E isso aqui serve muito mais para obreiros, para nós obreiros, ou candidatos a obreiros. Se bem que hoje, irmãos, aqui para nós, o que mais, isso não é um problema só aqui, isso é um problema geral, porque eu converso em vários ministérios, o problema é a mesma coisa. O que mais está faltando hoje nas igrejas são homens voluntários para o exercício da obra do Senhor. Está faltando mão de obra. Aleluia. Não tem tanta gente assim disponível para fazer. E aí eu vou rasgar o verbo sem dó, porque vai pesar para nós, obreiros, cooperadores, diáconos,
presbíteros, pastores. E quando a gente conversa com alguns que a gente observa, a resposta é: agora não. Agora eu não posso. Agora eu não consigo. Mas por quê? Porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. E a obra de Deus fica em segundo plano. E isso, irmãos, é geral. É geral. Aleluia. Não é só. Da mesma coisa no ambiente feminino, nas irmãs. Agora não. Para mim não dá. Eu não consigo. Por causa disso, por causa disso. Antigamente eram os filhos, hoje tem os netos. Eu tenho meu neto, eu tenho minha neta, eu tenho fulano, eu tenho ciclano. Ele tem tanta coisa, mas não tem tempo para atender uma necessidade da obra do Senhor. Porque está envolvido tanto com as coisas do mundo, e o mundo sufoca as coisas de Deus. Eu não estou aqui incentivando a você abandonar a sua família. Não. Mas que nós procuremos um ponto de equilíbrio, que nós não deixemos de fazer a obra de Deus, ou abandonamos a obra de Deus em detrimento de qualquer outra coisa que nos prende a esse mundo. Então temos que buscar a vontade de Deus e administrar o nosso tempo. Aleluia. Para que esse nosso tempo, nós tenhamos um tempo suficiente para dedicarmos a fazermos alguma coisa na obra do Senhor. Fazer mas pastor, é difícil, é luta. Claro, irmão. Se você assumir um compromisso com a obra do Senhor, é claro que o inimigo ele vai se levantar contra a tua vida. É claro que ele vai lutar, é claro que ele vai te perseguir, é claro que ele vai levantar. Às vezes ele levanta o inimigo lá fora, mas muitas das vezes ele levanta também gente do nosso próprio meio. Mas você não está na casa de Deus, não está fazendo a obra de Deus. Jesus ele não brigava com as multidões. Jesus não discutia com a multidão. Todo o ministério de Jesus, a briga de Jesus era sempre contra religiosos, fariseus, homens que eram doutores da lei, que conheciam a verdade, que conheciam a palavra, mas não se dobrava, porque era conveniente agradar o povo. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui não é para agradar homem nem mulher, nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou. Então, dentro desse tempo, irmãos, se vir a oportunidade de fazer a obra de Deus, faça. Não olhe para as lutas, não olhe para as dificuldades, se voluntarie para fazer. Aleluia, glória a Deus. Se voluntarie. Porque é comum, irmãos. Eu estou falando dentro desse fator tempo. É comum quando nós assumimos igreja, sempre aparece pessoas: não, pastor, pode contar comigo, eu estou aqui porque deve é. Aí então tá bom, irmão. A hora que eu der um grito aqui, eu preciso do irmão, posso contar? Pode, pastor. O interessante, irmão, é que aquele que mais se apresenta é o que mais corre. Eu estou aqui, pastor, não sei precisar. Eu estou tomando posse hoje, mas estou aqui, pastor. Tá bom, então. Irmão, vem cá. Não, pastor, agora eu não posso. Mas, irmão, você não dá, pastor. Aqui surgiu uns negócios aí, agora não dá. Então, ficasse calado, não falasse nada. Mas nós precisamos, irmãos, que a igreja do século XXI tenha pessoas com espírito voluntário, que dentro do tempo que nós estamos vivendo hoje, nós tenhamos disposição para fazer a Deus, porque Jesus aqui, ele abriu mão da sua própria glória. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e ele veio para cá com um propósito. Eu vim para cá com o propósito de quê? De obedecer a voz daquele que me enviou. Então, se eu vim para cá para obedecer, eu vou seguir a regra exatamente daquele que estava me dando a orientação necessária para executar aquilo que eu vim para executar. Então, dentro desse tempo, levanta a tua cabeça, faz a obra de Deus, trabalhe na obra de Deus, mesmo com a luta, com a dificuldade. Vai, pastor, você não sabe a luta, tem que eu venho trabalhar, vem com o culto cansado. Você acha que a gente vem todo dia aqui descansado e dormimos até meio-dia para depois dar no culto aqui à noite? Não, o nosso dia também é trabalhoso, é trabalhoso e muitas das vezes é tribulado, de nervoso, de raiva, e aí passa por cada situação, mas Jesus não deixa isso entrar no coração, não, que à noite eu tenho culto, à noite ele está ali. Aleluia, glória a Deus. Então vai me ensinando aqui para
Esse pináculo mais alto do templo dava cerca de 110 metros de altura. E ali ele abriu um leque e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, ó, não está escrito que se você se lançar daqui e clamar por Deus, ele vai te socorrer, porque não está escrito que ele vai evitar que seu pé tropece em alguma pedra. Irmãos, o inimigo ele nunca vem desarmado, ele vem sempre pegando alguma base para tentar iludir você com conversa fiada. E sabe, Espírito Santo de Deus, e sabe, muitas conversas fiadas, irmão, que muito crente tem caído, é aquela conversa: não, sai de lá. Não fica naquele lugar, não. Deus não está naquele lugar, não. Sai de lá. Ali não tem bênção para você. Vem para cá. Fica comigo aqui, que aqui tem bênção, aqui tem cargo, aqui tem isso. O inimigo ilude, irmãos. E tem muito crente que ele sai do lugar dele e vai comer bolotas de porcos por aí. Depois vem abarrotado de demônio. E eu já vi isso, irmãos. As pessoas saem do ambiente da igreja que congrega, às vezes por alguma proposta, às vezes porque alguma coisa não está de acordo com a vontade dele. Eu não escrevi isso aqui, não, se você não está colocando isso no meu coração, eu vou falar. E eu preciso lançar tanto tempo para recebe a proposta: não, eu vou, é muito lindo, é maravilhoso. Aí eu vou então, vai empolgado, vai dar empolgação. Aí de repente, chega lá, se frustra. E muitos voltam, pedem perdão, é restituído, mas outros não, pela vergonha que passou, preferem ficar perambulando por aí, porque não tem coragem de se humilhar. Então não ter ouvido a voz do inimigo, não ter ouvido a voz daquele que já soprou no teu ouvido. Eu estou falando isso aqui com a autoridade de Deus, eu não escrevi isso aqui. Não ter ouvido a voz do inimigo, de alguém que está dizendo: sai de lá, ali você não vai ver mais Deus operar, irmãos. E eu louvo a Deus que Deus tem operado aqui. Jesus batizou um adolescente com o Espírito Santo, Jesus batizou uma criança com o Espírito Santo. O mover de Deus desceu nessa casa nesse final de semana, e Deus tem muito mais ainda para fazer no nosso meio. Mas tem muita gente que não pode bater na cabeça para lá e para cá, procurando refúgio. Aqui tem palavra, aqui tem Deus, aqui tem Espírito Santo, aqui tem vida, porque o poder de Deus está neste lugar. Tem libertação. Porque se tem uma coisa que nós estamos pedindo, irmãos, pelas famílias dessa aqui, é que Deus liberte. Tem um trabalho que foi feito domingo aqui, agora na nossa semana, no domingo à noite, foi ano de libertação, e eu creio que muitas famílias já foram libertas, e muitas serão ainda libertas. E quando nós vamos receber essa palavra em nome de Jesus, não dê ouvido à voz do inimigo. O inimigo pode soprar no teu ouvido. Não faça nada sem a direção de Deus, mas ore pedindo a direção de Deus, porque Deus vai fazer conforme a vontade dele. Aleluia! É a tentação, irmãos, nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. E não pense você que é só o membro da igreja que é tentado, não. Pastores também são tentados. Pastores. Tem história de pastor do nosso meio que apanhou dentro da igreja. Tem história dos pastores no nosso ministério que os homens não aguentou a pressão e entregou a igreja. Por causa da pressão em cima e da opressão. Literalmente entregou. E aí você pode falar: não aguenta não, pastor, estou entregando. O senhor põe outra pessoa lá. A congregação ficou uns dias sem pastor. A pressão e a opressão. Só quem já experimentou uma opressão maligna sabe do que eu estou falando, o que é isso. Porque ele não brinca em serviço dele. Ele está tentando o quê? Ele está tentando o Filho de Deus. Ele sabia quem era Jesus. Imagina ele, você, irmão, comedor de arroz e feijão. Se não estivermos revestidos do poder de Deus, nós não vamos vencer. Se nós não estivermos em obediência, nós não iremos vencer. Mas sobre a palavra do Senhor Jesus, toda a ferramenta preparada contra a tua casa,
E a argumentação Satanás usa a palavra para acusar e Jesus usa a palavra para se defender. Satanás interpreta a palavra de maneira distorcida e Jesus usa a palavra de maneira correta. Glória a Deus. Vamos lá. Nas entrelinhas, Satanás está dizendo assim, então quer dizer que se você pretende viver baseado nas Escrituras, nas entrelinhas, Satanás está dizendo isso para Jesus. Porque ele está dizendo assim, olha, não está escrito lá que se você pensar em alguma pedra, ele vai te guardar. Então, já que você está querendo viver baseado nas Escrituras, igual você está dizendo, então se joga daqui para baixo e já era, você vai morrer. Ele vai cumprir as Escrituras. Já que você está querendo viver pelas Escrituras, então vai lá. Satanás está errado no seu argumento? Não, porque Jesus estava cumprindo as Escrituras. Só que tudo dentro do tempo. Não, Satanás, não é assim. Aí ele cita, o interessante que o inimigo ele cita o Salmo 91, verso 11 e 12. Projeta para nós aí, já vou terminar. O tempo já estourou. Vamos ver se eu pego 8 horas depois, para não estourar o horário. Salmo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Então pode se jogar daqui que não tem problema. Isso aqui, irmãos, é tentar Deus. Nós não podemos tentar Deus em hipótese alguma, irmãos. E quando é que o crente tenta a Deus? Quando ele toma algumas atitudes que ofendem diretamente a Deus. Vamos pensar numa linguagem mais clássica e mais clara. Quando a pessoa está doente, ela vai no médico e ela descobre um diagnóstico. E aí o médico fala, você precisa fazer esse tratamento, isso, porque se você não se tratar, tu vai morrer. Aí ele sai, não, mas eu creio que o meu Jesus cura. Eu não estou invalidando o poder de Deus, irmãos, entenda isso. Jesus cura. Jesus cura. Mas porém eu preciso seguir uma regra que é natural. Alguém está me orientando a fazer a coisa certa. E Deus pode usar as mãos dos médicos e lhe passar um tratamento, e através daquele tratamento Jesus operar um milagre e curar. E Deus pode também, de outra forma, depois que o médico passa o tratamento, que a pessoa não consegue fazer o tratamento e vai fazer novamente a bateria de exame e constata que o problema que tinha já não existe, a pessoa não tomou o comprimido, isso é milagre. E Deus faz milagre, eu acredito nisso. Então tentar a Deus seria, eu recebi o diagnóstico, mas eu creio, mas Jesus falou que vai te curar. Você sentiu no seu coração que Ele vai te curar? Se não, irmão, segue a orientação daquele que está te orientando e não desista de orar. Pede orientação, Senhor, aqui o tratamento, mas eu vou fazer esse tratamento, mas eu confio que o Senhor pode operar um milagre, porque, irmãos, eu vivi isso, Daniel, de maneira clara. Eu pastorei uma igreja, chegou um problema para nós lá, não sei se eu já contei isso aqui, uma criança de 9 meses de idade, do nome de Daniel. Os médicos desenganou, a criança tinha problema de coração, a criança já tinha passado por uma cirurgia e ela estava com sopro no coração, e ela passou por essa cirurgia, teve que voltar para casa, não se alimentava, não pegava peito, não se alimentava por sonda. E o médico falou, a criança precisa pegar peso, quando ele chegar a uma determinada altura de peso, ele vai ter que voltar para a cirurgia, mas provavelmente ele não vai aguentar passar pela cirurgia. Nós entramos no propósito de oração. Eu falei, irmã, faz o tratamento que tem que fazer, procura os médicos, faz o que você tem que fazer. Do outro lado, nós vamos ficar orando todos os cultos. Nós levantávamos a igreja de oração, irmãos, vamos orar pelo Daniel. Ninguém pede nada para ninguém, vamos orar pelo Daniel. Chegou o dia da cirurgia, eu me lembro que foi num dia de quinta-feira, eu saí de casa para trabalhar aquele dia, no propósito de consagração, nesse objetivo. Falei, Senhor, hoje é o dia que aquela criança vai para aquela mesa de cirurgia, seja essa família, Jesus, seja com aquela criança e usa a equipe médica. Os médicos iam abrir a criança só para cumprir o protocolo, mas Deus foi tão bom, Deus foi tão misericordioso, que o Daniel passou pela cirurgia. Os médicos se surpreenderam como é que ele conseguiu aguentar, passar por um tempo daquele, se não me engano, mais de 4 horas de cirurgia. Uma criança que tinha menos de 1 ano de idade, a criança está viva e o nome do Senhor se